Boa noite a todos e todas, né? Nessa noite especial, aqui na Casa de Antonieta, aqui dos Universidades, né? E da pós-graduação de Humanidade de Direito e outros lugares, nós estamos aqui lançando nosso livro, esse livro aqui, Estética do Jogo da Câmara, que nós escrevemos junto com os nossos alunos. Pode aumentar. A professora Gisele, né? Eu, Mônica Amaral, e a professora Gisele, do Governo Costa, depois ela me disse se eu falei corretamente o nome dela. Nós organizamos esse livro com os alunos de pós-graduação, num curso que nós denominamos assim, do cinema ao videoclipe, um debate sobre a estética da imagem nas perspectivas feminina, da teoria feminista e do debate pré-colonial. E havemos estudado alguns autores críticos, como Adorno, Machado e Hilton, né? E aí, para esse artigo, nós escolhemos, então, também um outro autor irreverente, né, o William Lustig. Boa noite a todos, obrigado por estarem aqui, contar com vocês aqui. Então, esse curso foi basicamente montado pela professora Mônica, com alunos de pós-doc dela, que é o Diego Luiz, que era um curso que girava em torno da questão do rap, etc. E trabalhava muito com videoclipe, e eu fui convidada como professora da área de cinema. Era uma área totalmente que estava acabando de entrar aqui no curso, como orientadora, professora do curso de festas, e me senti muito agradecida e lisonjeada por essa oportunidade que nós temos. Então, eu gostaria de falar um pouco dessa experiência que foi trabalhar e se trabalha com diversos. Né? Nós que viemos de uma universidade bastante elitizada, né? um pensamento bastante hegemônico, onde todos nós temos que pensar da mesma forma e citar os mesmos autores, porque senão você está fora do contexto intelectual, etc. Né? Quando eu cheguei no universo, a coisa realmente era totalmente diferente. Né? Novos autores, escritores negros, um novo tipo de aluno, né? Uma classe mais escura, com vários tons vermelhos, budistas, o aluno negro, que criou uma possibilidade de surgirem novas ideias e novas posições que realmente para mim foi surpreendente. Eu sempre tive uma preocupação com essas questões sociais da minha natureza, que começamos juntos aqui a trabalhar com a questão negra, há muitos anos da década de 80, onde as primeiras questões eram já levantadas aqui dentro, nesse movimento para surgir da universidade, começou a ser uma bastante gente. Né? Onde os alunos onde havia um outro tipo de pensamento e onde novos pontos de vista surgiram diferentes daquele pensamento hegemônico da universidade. Né? E foi realmente revelador, né? Esse contato da minha vida nas suas 40 anos. Né? E foi durante a pandemia, virtual, etc e tal, mas foi uma coisa tão acalorada, as discussões foram tão presentes, etc e tal, que foi um curso que preencheu a nossa vida. Naquele momento foi uma maravilha, e no final
Isso resultou em textos incríveis dos alunos, com novos pontos de vista, né, uma nova perspectiva, porque eles eram, na maioria, alunos advindos de situações sociais diferentes daquelas comuns dentro da universidade. Então, foi um novo horizonte que se abriu. E isso surpreendeu muito a nós, professores, né, por uma experiência que deu certo. Né? E quando nós recebemos material, a gente falou, isso não pode ser desperdiçado. A gente tem que publicar, fazer um livro disso, porque tem um pensamento inédito, né? Totalmente pautado numa teoria em textos acadêmicos, em grandes pensadores negros, indígenas, que estão fazendo uma nova dimensão dessa vida de brasileiro, né? Desse sentido de brasilidade. E foi nesse sentido que nós publicamos o primeiro livro, o primeiro livro, sempre dentro de uma perspectiva de estudos relacionados a alguma obra fílmica, né? Que foi essa concretude, né, que nós três, como professores, conseguimos, né, daquela turma, nós conseguimos, de alguma forma, doar alguma coisa do trabalho, né? Era alunos brasileiros, principalmente com a internet, tinha gente que até de Tocantins, né? E foi incrível, e foi a partir disso que nós selecionamos inicialmente os 10 dos primeiros textos publicados no primeiro volume, né? E esse seria o segundo texto. Os primeiros textos, acho que no momento da pandemia, textos teóricos, que tem mais um peso acadêmico, mas esse segundo livro é absolutamente independente. Né? Existem discussões bastante surpreendentes na questão da polícia, da vida, de pontos de vista que talvez a gente nunca teria contato nós como brancos, né? Numa sociedade totalmente, né, higienizada, onde a gente não chega a perceber a complexa realidade que esse povo vive, né? Esses marginais sociais. Então, eu acho que marginalizados. Marginalização é uma palavra fora do contexto. Então, é isso. Eu acho que é um livro fundamental. Tanto esse como o primeiro a ser lido, porque trata de matemática extremamente moderna, sob o ponto de vista de quem faz a própria cultura. Né? Então é isso. Inicialmente quero agradecer o convite por receber da professora Gisele Mendes, da Mônica, para poder participar um texto, né, sobre o meu filme Uri, que é uma obra que eu realizei ainda nos anos 70 e 80, sobre os movimentos negros no Brasil. Né? E, sobretudo, para mim, muito importante estar aqui no recinto da Universidade de São Paulo, porque esse meu trabalho se iniciou na Universidade de São Paulo. Eu sou formado em Ciências Sociais pela USP e fiz meu mestrado já na área de cinema, junto à Escola de Comunicações e Artes da USP. E a origem do meu trabalho está muito ligada ao que veio a ser chamado de cinema novo no Brasil. A gente, quando adentrou a Escola de Comunicações e Artes, havia uma premissa de a gente documentar historicamente o que o cinema novo representou dentro da cultura cinematográfica brasileira. Então, eu estou aqui porque eu sou já uma segunda geração, né, que passou pela experiência do cinema novo. E eu pude trabalhar com um grande cineasta de origem italiana, Walter Rocha,
por indicação de Paulo Livros Gomes. E a gente teve contato com grandes professores na área, inclusive, da semiótica, da semiologia da imagem. Então, o que me foi proposto como participação nesse importante livro, que fala sobre a estética cinematográfica, foi uma mobilização que naquele momento surgia para nós com relação ao que se chamou de descolonização cultural. E, vamos dizer assim, a proposta desse livro é realmente uma proposta de pensar os mecanismos que hoje se chama, vamos dizer assim, um ativismo decolonial, né? Porque ainda é necessário no Brasil uma transformação de certas formas de pensamento, de certas formas de linguagem que abordam a formação cultural brasileira. Eu mesmo hoje sinto, né, depois já de quase 50 anos que eu fiz e sou autora também de roteiro da obra, aliás, é uma questão muito importante que eu queria colocar publicamente, e esse livro cita em 2 textos que uma personagem que eu li, que é a historiadora Beatriz Nascimento, surge como roteirista, como autora da obra. Ela, na verdade, ela é uma personagem. Então, há ainda uma dificuldade do público em geral de modificar a linguagem dela. Porque durante 11 anos que nós produzimos a obra que se chama Mori, que é uma palavra de origem urbana, que significa cabeça, consciência negra, é muito importante esclarecer que eu só tive, durante a realização do filme, 4 pontos de nascimento em 11 anos. Ou seja, a Beatriz, ela nos concedeu 3 entrevistas, entre 82 e 84. A gente pôde fazer um plano dela nas nossas primeiras filmagens de 77, nos barracos das ciências sociais. Eu vi ele surge dentro da universidade. Né? Porque dentro da universidade é que também surge o movimento negro em São Paulo. Né? Eram estudantes da área de ciências sociais que vieram depois ampliar o movimento negro. Então, esse filme foi feito junto e dentro do movimento negro. E a Beatriz foi uma das grandes entrevistadas. O filme traz mais ou menos 5 personagens. E a Beatriz ela se torna uma protagonista principal da obra, mas ela é uma construção cinematográfica. Ela não recebeu nenhum texto próprio. Ela só concedeu 3 entrevistas. Como nós não tínhamos imagens dela, o filme já estava praticamente editado em cima do movimento de estudos de comunidade, que é a minha origem é dentro de sociologia, e eu fiz muitos estudos sobre comunidades negras em São Paulo. E também encontros do emergente negro da época. Então a gente pôde editar as falas dela ao longo da narrativa cronológica de todos esses eventos comunitários, de todos esses eventos de congressos da época. Então é muito importante as pessoas entenderem como é que se cria a linguagem cinematográfica. Né? Porque é muito importante para que a gente realmente consiga superar um comportamento racista que existe ainda na nossa sociedade, né? Que a gente possa transformar certos paradigmas, certas formas de pensamento sobre essas culturas. Porque são culturas muito antigas, são culturas que moldaram toda a história da humanidade e que também marcaram a formação da cultura brasileira. Então, é muito importante que essas culturas, que são objeto de análise nesse livro, Estética do Jogo e da Câmara, né, elas sejam entendidas na própria linguagem, nas verdadeiras formas de ser, como foram imprimindo a nossa cultura e a formação da nossa comunidade brasileira. Então, tem que haver uma transformação completa e
E eu acho que esse livro é muito emblemático nesse sentido, porque ele traz um pensamento fresco, um pensamento jovem, um pensamento inédito de jovens que estão ainda em formação e contribuindo para repensar a nossa formação cultural. Porque nós somos um país que é formado por diversas culturas e elas têm que ocupar o mesmo espaço dentro do conceito da nacionalidade. Enquanto a cultura negra, a cultura indígena, não estiver em pé de igualdade com as culturas de origem europeia que conformaram a formação brasileira, é muito difícil que a questão do racismo, do preconceito, seja realmente transformada, transfigurada numa igualdade de contribuição de todas as estruturas a uma formação cultural. Então, o fato de que a gente esteja reunindo em torno de um tema como esse, no recinto da universidade, representa um momento muito especial e importante para que a gente avance na compreensão da formação brasileira de uma forma muito mais ampla e verdadeira. Sobretudo, a maneira que nós recebemos as culturas mais antigas da humanidade. Porque a África, hoje em dia, é conhecida como berço da humanidade. O ser humano mais antigo foi encontrado na Tanzânia. Então, nós somos herdeiros das culturas mais antigas da humanidade. E elas têm que entrar num nível de consideração superior do que elas tiveram até o momento. Então, acho que esse movimento de vocês terem esse curso, produzirem todo esse material junto dos seus alunos e orientandos, é um ato inédito e de importância fundamental para a nossa formação cultural. Então, acho que vocês estão de parabéns. E esse livro tem que chegar à sociedade geral de uma maneira mais ampla e ordenada, para que toda a sociedade possa participar desse debate. E não seja um debate só num auditório ou numa sala de aula, mas seja um debate a nível dos governos, das instituições e da parte educacional, que ainda é muito atrasada com relação ao conhecimento do aporte de África e das culturas indígenas na nossa formação. Eu agradeço participar e agradeço muito a oportunidade. E é muito importante que seja feita uma correta correção da forma como essa obra foi produzida. O filme é objeto de 3 textos, né? É uma obra feita ao longo de 11 anos, acompanhando a evolução da consciência negra através do tempo. Então, Beatriz Nascimento, que é tão cultuada, que revelou a Beatriz Nascimento para o mundo, né? O filme foi lançado internacionalmente pelo Prêmio dos Festivais, e o pensamento dela foi conhecido. Mas o pensamento dela em Ori é uma resposta dela a mim e a Gabriela, que somos finalmente, vamos dizer, os precursores da realização do filme Ori, que também é objeto desse pouco de livro. Então, eu agradeço a oportunidade de se esclarecer no público e me coloco realmente disponível para a divulgação de modo que eu mesmo vou apresentar o artigo que foi feito por mim e por 2 orientantes, que hoje, uma delas é a atriz Cristiane Corrêa Dias, que hoje é doutora, e o Daniel Romero Teixeira, que ela viveu e doutor. E ele, Daniel Romero Teixeira, é rapper e doutorando, né? Ele está hoje fazendo uma parte do seu doutorado em Santos, com uma professora que fez parceria conosco, né? Uma professora assim, muito Tânia Santos, uma professora muito acolhedora, né, que esteve conosco aqui e está orientando o Daniel.
contar um pouco para vocês, eu como psicóloga, hoje psicanalista e tal, como que eu fui me aproximando das culturas jovens, das culturas do hip hop, e depois também da capoeira, né? Nós somos o mestre de capoeira hoje aqui, mas falando aqui também, hoje é doutor. Então, antes ele era mestre quadrado, agora ele é doutor. Né? Está nos filmando aqui. Né? Muito obrigada, mestre. Também agradeço ao Weber, que é historiador, um estudioso da história da. E ele traz de uma maneira extremamente inovadora, né? Essa discussão com as crianças. Fazendo algumas coisas das rainhas da atividade em África e as rainhas de hoje, e outras, né? E ele também está aqui, agradeço a presença. Então, na verdade, eu venho trabalhando com a educação há muitos anos, desde que eu entrei aqui na USP, eu trabalhava em Araraquara, na Unesp, desde 2006, 2004, mais de 2006, fazendo muitas pesquisas em escolas públicas. Então, eu fiz no mínimo 4 pesquisas financiadas de grupo, não sozinha. Aquela que dá trabalho, né? Mas com isso a gente foi descobrindo a realidade da escola pública. Né? Eu fui apresentada pelos alunos ao funk, ao rap, às culturas indígenas, à capoeira, e assim fomos fazendo os projetos. Depois dessa primeira pesquisa que nós fizemos na escola pública, aqui no Real Parque, nós fomos também, fizemos um projeto específico para estudar o rap. Né? E foi financiado também pela FAPESP. E aí nós estudamos a fundo possíveis relações entre a música tonal lá de Schenker e a música de Aline Barnabé, no seu início da sua carreira, claro, o Crocodilo, né? E depois o rap com as suas dissonâncias produzidas através dos seus discos, né? Eles colocavam 2 discos juntos e fazendo as bases de rap, né? E tudo isso tem um sentido. Tem um sentido de cultura, tem um sentido de corte, e a gente identificou nesse artigo como tendo uma relação muito íntima, tá? E um modo como eles fazem o chamado sketch, que é essa música com 2 discos, né? Para constituir as bases, né? E o modo como eles produziram os seus videoclipes. Então aqui nós, eu e os 2 representantes do movimento individual, uma mais ligada ao break e outra ao rap, nós escrevemos juntos esse artigo do cinema de vanguarda, videoclipe dos personagens MCs, uma discussão a partir de Walter Benjamin, Adorno e Willy Cruz. E uma coisa interessante que o Willy Cruz lança é a necessidade de uma filosofia da fotografia. Aí eu falei, então temos que também ter uma filosofia do cinema e do livro. Né? Então vamos traçando alguns pontos de convergência de diálogo entre esses autores. Né? O Walter Benjamin defendendo a possibilidade de nós procurar o cinema, particularmente do cinema de vanguarda, na época. E o Adorno estava no específico, porque ele estava querendo voltar com o cinema mais hollywoodiano, né? Ele tinha críticas em relação a essa produção em massa, né? Mas depois ele percebe a importância das discussões levantadas por Walter Benjamin, particularmente com relação ao que ele chama de choque cósmico. Né? Quer dizer, como a fotografia e o cinema
poderiam, de alguma maneira, repor uma experiência da qual os grupos, as massas poderiam ter se esquecido. Né? Repor para poder revivenciar, retomar e ressignificar. Né? Mas isso também não é só um filme comum, é um filme que produz esse filme. Então, a questão da montagem, ele recupera as ideias de Eisenstein para pensar a questão dos corpos, do tipo de montagem que ele propõe, para mostrar que é fundamental a técnica também para que a gente possa produzir esse choque. Né? E aí, muito ousadamente, sem ser da área, nós fizemos algumas relações com os videoclipes, os rappers. E foi daí que nós começamos a trabalhar e a investigar melhor a origem do Public Enemy, né, que é um dos grupos bem conhecidos de rappers, né, e particularmente a sua contribuição, né, com o Spike Lee, naquele filme Do The Right Thing, ele, como o Public Enemy consegue construir um filme quase que fica entre o real e a fantasia, porque ele consegue formar todo um grupo que vai em passeata até o lançamento do filme, né? Mas quase que nunca se guerra de diversas questões do país, etc. Ele põe os artistas representando os projetos. Né? Só que ali eles não dão uma distância. Ele vai substituindo, né? Ele vai retomando de algum modo a história do movimento negro nos Estados Unidos e permitindo ressignificar que a arma agora era a música, a dança e essas culturas que o videoclipe poderia provocar. E aí também falamos também de um outro tipo dele, do Ken Transit, inadmissível, muito importante, esse videoclipe mostrando as relações entre a origem do racismo e dos maus tratos na época da colonização e como isso se mantém na vida cotidiana, no presente, no interior dos parques, a sedução das mulheres negras, né? Mais uma sedução, realmente um abuso no passado e no presente. Né? E aí depois a gente faz, de alguma maneira, a relação com basicamente o videoclipe do Marighella, dos anos 90, e mostramos muito essa técnica maravilhosa que, num momento, ele é uma Marighella, no outro momento, ele joga imagens do passado do próprio Marighella, né? Então, fica entre aquele passado que ele significou na década de 60, e o que a qualidade da luta de Marighella pela emancipação das pessoas, de uma maneira geral, de todo o capitalismo, daquela sua ditadura, mas principalmente do homem e da mulher negra. Né? Então, ele vai estabelecer relações também com o meio presente. No videoclipe, no máximo, né? Então, a potência dessa linguagem para fins emancipatórios foi a nossa grande viagem entre os teóricos e o cinema, né? E as técnicas, as estratégias cinematográficas do vídeo. Né? Então é isso que eu gostaria de registrar em relação a esse nosso trabalho. Eu passo a palavra agora para o Felipe, né, que foi responsável pelo capítulo. O vídeo
de rap em indústria cultural e crítica social, reflexões a partir da obra de Adorno. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse livro, né, que é tão importante, tão rico para as discussões aqui da nossa sociedade, né, em geral, principalmente para pensar o audiovisual. Antes de iniciar, eu falar um pouco assim da minha trajetória para chegar no texto, né? Esse texto ele faz parte da minha pesquisa de mestrado no campo da educação, mas eu venho anteriormente da filosofia, né? Fiz o bacharelado aqui na Universidade de São Paulo e também sou formado em letras pela Universidade de Castelo Branco, lá de Itaquera, que é de onde eu venho. Então, eu tenho essa bagagem e, além disso, também sou professor da escola pública, né? Professor da rede municipal. Então, é desse lugar que eu falo, digamos assim. E durante a elaboração desse texto, eu estava pensando bastante sobre a questão da indústria cultural, né? Inclusive, muito do que a professora Mônica já falou está muito bem articulado dentro do meu texto. Porque a ideia de indústria cultural, na obra do Adorno, que é o filósofo que eu estava estudando no contexto do mestrado, ela tem uma visão um pouco pesada, ou um pouco pessimista em relação às produções audiovisuais. E aí, eu estava tentando procurar caminhos que mostravam que existia uma possibilidade crítica, uma possibilidade emancipatória no audiovisual, contrariando aquilo que era o diagnóstico da filosofia do Adorno, principalmente nos anos 40. O Adorno estava observando a emergência de uma indústria cultural nos Estados Unidos, né, que é onde ele estava morando na época, e estava observando como essa indústria da cultura estava se transformando, de certa forma, num modo de capturar as consciências para mantê-las presas dentro do sistema social vigente, né? E aí tem toda a crítica que ele faz em relação aos mecanismos que ela funciona, qual que é o impacto que os elementos da indústria cultural, em sua totalidade, né? Ela substitui uma rede, cinema, quadrinhos, música, e toda essa rede pode apresentar os impactos dessas obras culturais na consciência das pessoas e o que isso poderia trazer de impacto social, de crítica da sociedade do modo como ela estava organizada. E aí tem um contraste, né, entre a filosofia de Adorno e a posição do Walter Benjamin, que na época eles eram bem divergentes. Assim, né? O Walter Benjamin enxergava no cinema uma potencialidade de emancipação. O avanço da tecnologia possibilitou o cinema, ele via com grande esperança de que isso se tornasse uma forma de emancipação, e o Adorno via de uma maneira um pouco mais pessimista, porque ele estava observando como que isso estava sendo utilizado ali na emergência da indústria cultural norte-americana da época. Mas, como a professora Mônica mencionou, né, nas obras mais tardias do Adorno, ele revê um pouco essa posição. Ele mostra como alguns filmes e algumas, principalmente em relação ao cinema, eles trazem um conteúdo que pode servir à emancipação, que pode servir para uma reposição de uma experiência perdida. E ele traz, inclusive, algumas coisas que são bem inovadoras em relação ao que ele tinha colocado antes, né? Ele
traz uma ideia de que aquilo que o espectador pode capturar, pode observar numa obra cinematográfica, pode ir muito além daquilo que o realizador pretendia, inclusive pode ir por um caminho diferente. Uma interpretação do espectador pode ser realizada num caminho diferente daquilo que o realizador pretendia. Então, ele foi mostrando que, além das obras cinematográficas que estavam indo contra a tendência hollywoodiana, digamos assim, existia essa potencialidade de interpretação crítica dos filmes, mesmo ao nível da indústria cultural. E uma das críticas que fazem, no caso da indústria cultural, que é o que eles chamam de pseudo-realismo, é um conceito que foi importante que eu utilizei na hora de analisar o videoclipe de rap, né? E ele fala que as obras da indústria cultural, elas trazem um realismo, que é um realismo que, na verdade, é um realismo completamente planejado. Então, a gente vê no cinema aquelas cenários completamente belos e suntuosos e tal, mas que isso não retrata a realidade, mas sim algo construído, que ele chama de pseudo-realismo. E ele fala que muitas vezes o fantástico, a obra que brinca com elementos do fantástico, quebra esse realismo e traz uma reflexão através de um outro nível, né? Você traz uma reflexão sobre a realidade justamente por quebrar esse realismo. E quando eu estava estudando isso, eu lembrei do videoclipe do Criolo, que é um videoclipe de 2018 chamado Boca de Lobo, né? Que ele faz um contexto ali social e político do Brasil de uma forma muito interessante, mas tem essa quebra do realismo, né? No videoclipe, e inclusive eu gostaria de indicar para todos que por acaso ainda não viram, né? Muito importante, muito interessante a gente ver essa obra, que eu acho ela fenomenal e acredito que ela não tem o reconhecimento que merece. Nesse videoclipe a gente tem animais gigantes que estão assolando ali o centro da cidade de São Paulo, e aí tem um tom até meio apocalíptico, assim, de pessoas correndo, desespero e tal. E a presença daqueles animais gigantes, ao mesmo tempo que tem essa quebra do realismo, né, que sai digamos assim, uma representação que seria verossímil, ele traz uma reflexão sobre uma força esmagadora que vai sobre a população, né? E imagino que na leitura geral a gente poderia, inclusive, associar isso com o capitalismo de monopólio, que dá pouco espaço para, digamos assim, para a ação da população na tomada de decisões de como vai ser gerida essa cidade. E o videoclipe, ele tem na sua duração uma série muito grande de referências a acontecimentos políticos da época em que ele foi realizado, então, de 2018. Então, mais ou menos ali, a partir de 2010 até 2018, a gente tem vários acontecimentos do campo da política nacional que são retratados por alguma diferença. Inclusive, eu achei bem interessante porque tem um texto aqui do nosso livro que fala sobre o videoclipe This is America. Eu tenho uma intuição, lógico, ainda é uma coisa a ser verificada, de que o videoclipe do Criolo tem uma inspiração no videoclipe This is America, porque, tanto um quanto o outro, eles vão trazendo uma quantidade muito grande de referências a elementos da história, no caso do Criolo nacional, né, e na caso do This is America, da história dos Estados Unidos, que eu acredito que tem uma certa relação, né? Aí é uma coisa que dá para ser verificada posteriormente mais a fundo. Né? Então, qual que é a ideia principal? O videoclipe do Criolo, eu acredito que a gente pode verificar
utilização do videoclipe e do recurso audiovisual cinematográfico com conteúdo crítico, né? Porque os elementos que aparecem lá da história recente do nosso país, eles não aparecem simplesmente de uma maneira neutra. Eles aparecem elaborados criticamente através das imagens, dos símbolos e do modo como é construído aquele cenário, digamos assim, aquelas imagens para todos nós, né? Então, assim, na conclusão do texto, eu coloquei que é digamos assim, uma boa forma, uma forma eficiente de se utilizar o recurso audiovisual de maneira crítica ao modo como a sociedade está estabelecida, ao modo como a sociedade funciona, ao modo como os elementos que vão acontecendo na nossa sociedade, tanto na esfera política quanto na esfera social, como no sentido mais amplo, eles vão sendo sucedidos de uma forma que a gente vai, a cada momento, esquecendo do que veio antes. Ele consegue fazer essa síntese de todos esses elementos do videoclipe, que tem uma duração curta, né? Muitas vezes você precisa assistir 2, 3 vezes para conseguir captar todos os elementos. Mas tem algo de síntese no videoclipe de um contexto histórico que, digamos assim, pelo menos 10 anos de história brasileira condensado no videoclipe. E eu achei isso muito interessante, né? Então eu queria trazer a análise desse clipe justamente para mostrar como isso vai contra aquele diagnóstico do produto cultural que eu não tinha colocado, né, de maneira tão fechada, no sentido de que o audiovisual serviria para perpetuar a consciência do mundo existente. E aqui a gente vê um exemplo que contraria essa ideia. Esse é assim, o tema principal que eu trouxe no texto e gostaria novamente de agradecer a oportunidade de estar participando desse lançamento. Obrigado. Passo agora a palavra para o Ivan Soares Davi, que foi responsável por esse capítulo aqui, o capítulo, né? Imersão e construção de empatia, fogo na floresta, ciúme e realidade virtual da Tadeu Jânio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e agradecer as pessoas que convidaram para participar da obra, uma experiência incrível, não só participar desse artigo, como também participar das aulas tão enriquecedoras para dar conhecimento sobre o cinema, psicologia, fotografia e por aí vamos. Bom, o artigo aqui desse trabalho envolve a questão voltada ao filme em realidade virtual, o filme feito com a fotografia em 360 graus. Então, eu fiz um recorte com o filme do diretor Tadeu Jânio, chamado O Fogo na Floresta, que aliás faz parte da minha tese de doutorado, que é a questão do filme em 360 graus e quanto isso aumenta a sensibilidade do público, a sensibilidade do espectador. No filme de 360 graus se torna interator, em vez de ser espectador, para interagir com o filme. Nós, como público, passamos a fazer parte do filme, estamos dentro da cena. E isso me instiga muito, porque eu me permitia falar aqui. Eu nasci no interior, naquelas casas antigas, de direito de 4 metros e meio, com janelas de madeira, com ferro, onde eu, como criança, costumava ver passando na parede do sofá, o padeiro, o leiteiro, as pessoas caminhando na rua, tudo de cabeça para baixo. Isso, desde os meus 5, 6 anos de idade, me instigou muito. Então, eu sou apaixonado por fotografia, por cinema e por tudo mais. É por por isso que eu acho que eu me envolvendo desde criança nessa área. E estou agora
desenvolvendo depois o mestrado na época, sobre questão política também, do analógico digital, e estou agora fazendo o doutorado voltado para essa questão do filme 2D e o filme 360 graus. O filme 2D é o filme convencional que nós conhecemos, uma fotografia, o filme em moldura, o filme que tem um recorte da cena proposta pelo diretor, a posição da cena, os elementos são pré-dirigidos no filme 360 graus. Tudo isso é repetido, porque o espectador, o vendedor, ele pode olhar tudo. Então, isso muda completamente as imagens cinematográficas, à medida que o roteiro é diferente, não tem uma decupagem, câmera de vídeo com movimento tecnológico, não tem os recursos que a câmera 2D tem, o zoom, por exemplo, o zoom no enquadramento, então não tem plano médio, plano aberto, plano fechado, no plano, o único plano só. E quem define esse plano é o usuário depois. Ele pode olhar um objeto, ele pode olhar a cena que o diretor, ao fazer o filme, é muito curioso na produção de som do filme. Porque você assiste o filme, se você não se mexe, não olha para os lados, o diretor te traz uma primeira sequência que faz com que você veja. Mas é só um primeiro instante. E o restante é totalmente livre para você ver tudo. E isso é muito curioso, porque desde o começo do documentário, lá com o Garrett, com o depois de outros documentaristas que vieram do Egitão, a preocupação sempre foi da inserção do homem que está assistindo aquele vídeo. Tanto a preocupação do cineasta que vai a campo filmar os indígenas ou uma comunidade, sempre teve essa questão de como nós podíamos filmar, registrar, sem interferir naquela cultura do Estado. E isso não acontecia, porque o equipamento era pesado, tripé, iluminação, várias pessoas na equipe para poderem então produzir. Hoje não, hoje os equipamentos são portáteis, leves, e a própria câmera de 360 graus ela desaparece na cena, Então isso modificou muito a tecnologia e a linguagem da produção cinematográfica. Nesse filme do Tadeusiano, Fogo na Floresta, que fez com os povos Ayurá, no Xingu, Mato Grosso, ele foi gravado para fazer o registro da comunidade indígena, do dia a dia, sua vivência, e quando ele chegou lá, ele reparou o fogo que estava queimando bem próximo da floresta. E toda a atenção da produção voltou para a questão do fogo da floresta. E quando isso interfere no cotidiano da vida dos indígenas ali. Então, nesse artigo, eu consegui fazer uma análise bem rápida desse filme, fazendo essas colocações, essas diferenciações entre o cinema tradicional e o cinema cultural, e o quanto isso amplia a nossa capacidade de observar o filme. Então, essa é a minha contribuição para esse trabalho. Eu agradeço mais uma vez a participação. Espero que vocês leiam o livro todo, leiam o artigo e assistam também os filmes que estão à disposição na análise do YouTube, por exemplo. Muito obrigado. Bom, eu vou fazer o papel da Tiete, que é o papel Meu nome é Letícia Paella. Katoto lala, mire katoto silale, katoto
sile, quelli sile. Kulala kwa katoto, quelli sile, quelli sile. Mama, Mimi katoto, silale. sina maneno. 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 Katoto lala. Mimi katoto silale. Katoto